Não dá para imediatamente se livrar da iniciativa privada, mas não dá também para deixá-la ao sabor do mercado. Então, por isso que é necessário que o Estado intervenha nesse processo para direcionar esses investimentos, direcionar esse capitalismo, para poder aumentar esse mercado. Vamos dizer que guarda uma certa semelhança. Mas estou fazendo por etapas também. Então ele está nesse processo, nessa discussão. Muito bem, ele está em 66, né? Ainda havia do tipo, a avaliação da esquerda foi errada, desembocou no golpe de 64, mas tem brechas para a gente poder reagir a isso, a propostas. Muito bem, aí o tempo passa e 10 anos depois, ele publica um pós-escrito nesse livro chamado Perspectivas para 77. Nós já estamos na seguinte situação. Um primeiro elemento. A ditadura já estava passando um bom tempo, houve o aumento da repressão, houve o milagre econômico brasileiro e foi seguida a crise. Nesse período, estamos vivendo o pós-primeiro choque do petróleo, o segundo PND ainda está fazendo seus investimentos, e aí vai se colocar numa questão no qual há uma disputa interna nesse processo, entre o capitalismo burocrático mais ligado ao poder dos militares e uma burguesia ortodoxa, vamos dizer, que foi colocado um pouco de lado do capital privado nacional nesse processo. E aí se coloca o seguinte: como está havendo essa fratura, há perspectiva de retomada do programa da Revolução Brasileira, ou seja, é como se fosse no seguinte sentido: olha, realmente 66 não era tão próximo como eu imaginava, aumentou o processo, agora a gente vai ter que retomar um longo processo de conscientização, de chamar ao debate, de propor essa retomada. Então, essas seriam umas linhas bem gerais que o Caio Prado Júnior está colocando nessa proposta da Revolução Brasileira. Mas antes de avançar, se vai fazer uma questão agora, ok, senão a gente deixa para o final. Muito bem, vamos então seguir depois da Fernandes, fazer o último movimento dessa controvérsia que a gente está tentando construir aqui. Muito bem. Qual pé que está a controvérsia, né? Vimos o momento da Revolução, a teoria da Revolução, o marxismo, vimos a Revolução Russa, seu processo e a inspiração que ela traz para o movimento brasileiro. Vimos o primeiro debate dos anos 20 e 30, as caracterizações. O nosso movimento aqui é sempre esse, tem uma interpretação histórica da formação econômica e social brasileira, com a análise da conjuntura e qual é o programa político de transformação. Isso que a gente entende como intérprete do Brasil, né? Na nossa pesquisa de história do pensamento, é que os intérpretes do Brasil fazem esse movimento. E nossos aqui são intérpretes do Brasil fazendo esse movimento para debater a revolução do Brasil. Nelson Werneck Sodré sintetiza a posição geral do PCB de uma revolução anti-imperialista e anti-feudal, portanto, de caráter nacional democrático, uma revolução burguesa. E Caio Prado Júnior se coloca contrário à interpretação geral do PCB, dizendo não, é uma interpretação mecânica, trazida de um molde europeu, a nossa formação é uma formação colonial, nós temos então uma economia colonial. Caio Prado Júnior diz a colonização já é capitalista e nós temos aqui uma economia colonial, formada por uma colonização capitalista. E, num momento de independência e depois de república, com transição propriamente uma produção mais capitalista, a gente teria sempre uma possibilidade de uma reversão neocolonial. A volta a afirmar o neocolonial, o Plínio gosta muito, os estudantes da Unicamp certamente já ouviram o Plínio falar disso, a reversão neocolonial. Pois bem, então é a categoria que ele cria, de que eventualmente essa economia que se afirma como economia nacional pode voltar a ser uma economia colonial. E o Caio Prado Júnior vai sintetizar o programa político dele nesses termos que o Wilson colocou, quer dizer, então ele quer a superação da economia colonial por uma economia nacional, que venha a ser, por outros caminhos, por uma outra interpretação, venha dar ainda um programa nacional democrático. Ou seja, ele está voltando a falar de uma revolução nacional democrática por outros caminhos. E Florestan Fernandes? Florestan Fernandes vai divergir dos dois, são três posições diferentes.
E o Florestan vai apontar porquê da necessidade de uma revolução socialista no Brasil. Bom, Florestan Fernandes um dos patrões da sociologia do Brasil, tem uma trajetória de vida pessoal, intelectual e política bem distinta dos outros, né? Na sua que é um militar de carreira, então, pequena poesia, típica dos militares, corrente como classe média. Caio Prado Júnior é originário da alta poesia cafeira de São Paulo, da elite, dominante, e que depois se alinha com o pensamento revolucionário da classe trabalhadora. E o Florestan Fernandes não. O Florestan Fernandes nasce no seio da classe trabalhadora, tem uma origem social de classe trabalhadora. Que depois consegue um esforço, brevemente, o Florestan foi filho de empregada doméstica, trabalhou desde criança, trabalhou com uma engraxate, com 10 anos de idade. Quer dizer, tem uma trajetória completamente distinta do que é um intelectual brasileiro tradicional. Ele vai depois ser garçom mais velho, adolescente, final da adolescência, vai concluir os ensinos da escola no curso de Madureza, que seria um supletivo hoje para a gente, quer dizer, então se formou em educação formal em péssimas condições, e consegue, com caminhos tortos da vida, entrar na USP, numa época super elitista da USP ainda, nos anos 40, e se formar em Sociologia. Depois faz a pós-graduação dele na Escola Livre de Sociologia e Política de São Paulo, e vem a ser professor da USP. Então, uma formação completamente díspara, né? Não é à toa que o Florestan Fernandes, tratado como um sociólogo militante, e vem a ser o ícone maior do pensamento crítico, né? E dos movimentos sociais, se identificam muito com ele, MST, MTST, todo mundo se identifica muito com o Florestan. Estou na Escola Nacional Florestan Fernandes, formação do MST. Então, ele vira sendo um ícone de movimentos sociais, dada a sua formação, sua origem de classe trabalhadora, essa trajetória particular dentro do movimento dos intelectuais brasileiros, dos intérpretes do Brasil, e, por final, de abraçar plenamente o marxismo e propor uma prática revolucionária socialista. Vou tratar aqui, basicamente, 2 livros, também me deixo aí, seguindo a linha que o Felipe instaurou, que é uma boa sempre. A Revolução Burguesa no Brasil, que começa escrito em 68, vai ser só concluído em 73, a publicação em 75, afinal. Florestan era professor da USP e em 68 ele é compulsoriamente aposentado no contexto do AI-5. E o outro livro, que é Clássicos sobre a Revolução Brasileira, na verdade que é uma compilação de um capítulo do Caio Prado, capítulo 1 que é uma compilação que o Grêmio Sampaio Júnior, aqui, o professor, que citei, né, organizou, mas que é um livro do Florestan chamado O que é a Revolução? Qual ele vai debater os temas da Revolução Russa e depois da Revolução Brasileira. Muito bem. Como é que o Florestan vê essa situação toda? Né? Primeiro, uma interpretação histórica que o Florestan vai construir. Ele vai dizer o seguinte, ele está passando meio direto, porque quando você subiu, eu perdi uma vez, ele passa 2 direto. Não, mas aí eu vou saber. Vamos lá. Muito bem. Formação brasileira. Ele diz que antes de transição histórica da formação brasileira. Ele não vai fazer o debate, o capitalismo, o feudalismo, o debate que para ele é certamente superado na colonização brasileira, mas ele vai ver um momento de transição dessa formação social brasileira. Ele diz a independência, 22, acompanha a interpretação do Caio Prado, que é um arranjo de forças políticas conservadoras para a manutenção do filho do imperador, do filho do Dom João VI, do Dom Pedro I, como imperador do Brasil, então um acordo dos proprietários de terra com a Casa Real Portuguesa. A abolição e a República, eles são movimentos também conciliatórios, no sentido de manter geral a autonomia dos Estados, a República Federativa, que se consolidou depois, quer dizer, a liderança de São Paulo, que já vai se colocando como grande produtor do café, como eu disse, em condições de assalariamento, já não era mais escravista, então já era uma conciliação com essas novas forças que vão surgindo como dominantes na sociedade. A Revolução de 30, ele caracteriza, de uma forma, sempre essa caracterização, como algo de conciliação e conservação do poder nos movimentos de transição. Então, o movimento de 30, também dizer, é uma conciliação com os grandes proprietários de terra. O autor Getúlio, a figura expoente disso, é um proprietário de terras do Rio Grande do Sul, trabalha com as instâncias, produção de gado e tudo mais,
dizer, essas figuras elas continuam persistindo na formação brasileira. E, finalmente, o golpe civil militar em 64 seria, mais uma vez, essa conciliação, a gente vai se detalhar um pouco mais sobre ele. A questão toda do Florestan nessas transições é que eles são revoluções dentro da ordem. Há uma mudança social significativa, uma mudança política significativa, mas não há uma mudança da estrutura econômica e social. Você mantém a concentração da propriedade, você mantém a exclusão das classes não proprietárias, e é nesse ponto que ele vai se centrar. Ele diz, quando lá da crise da ordem social escravista e senhorial, se estabelece uma sociedade de classes e uma ordem social competitiva, que para ele é a definição de capitalismo, uma sociedade de classes e ordem social competitiva, conciliando esses interesses. Então você transita de uma situação para outra, mantendo esse domínio do poder. Então, transição ao capitalismo e república burguesa, a afirmação de que essa transição seria acordada com as antigas classes dominantes. A crise do poder oligárquico e a transição ao poder burguês, que se vem a concretizar com a Revolução de 30, e afirmando a sociedade urbana industrial, ela se dá nesses marcos, quer dizer, os grandes proprietários apoiando o movimento, compactuando o movimento. E aí sim seria um momento mais interessante, que seria a consolidação e a crise do poder burguês, a partir de 1930 até chegar a 1964. Quer dizer, o capitalismo vai se afirmar como urbano industrial, a industrialização avança, a industrialização muito fundada em capitais nacionais, oriundos da classe exportadora do café, que se diversificam esses capitais para a indústria. Então, uma origem comum dessa classe da burguesia industrial com os proprietários de terra, exportadores, e do capital também, a gênese do capital industrial a partir do capital agroexportador. Isso se consolida no poder, esse domínio burguês. Mas há uma crise, e a crise do poder burguês ela se apresenta em que sentido? No momento em que está se afirmando o capitalismo monopolista do sistema mundial. Aquilo que a gente tem como capitalismo financeiro, o capitalismo monopolista, ele diz, o capitalismo industrial nascente no Brasil se afirmando, ele entra em contradição com esse capitalismo monopolista. Quer dizer, as empresas transnacionais, a gente costuma falar de multinacional, transnacional, investimento externo direto, diversos eufemismos para dizer imperialismo. O capital estrangeiro vindo produzir localmente, explorando recursos naturais e trabalhadores locais para extrair dinheiro e mandar para as suas matrizes. Isso é imperialismo. Os economistas têm esse mal de fazer o eufemismo investimento externo direto, eles chamam de IED, chamam não sei o quê, agora é imperialismo. Tá? Então, quer dizer, o investimento dos outros países para produzir aquilo. Então, o Florestan diz, há uma contradição de interesses, a princípio, desse burguês nacional industrial que está se afirmando no mercado nacional e se vê invadido pelo capital imperialista e vai ter que competir com aquele capital. Isso foi a aposta do Partido Comunista e a aposta da esquerda brasileira na formação de uma burguesia nacional em contradição com o imperialismo. Por isso a Revolução Democrática Burguesa, que tem um caráter nacional, que vai entrar em contradição com o imperialismo, tem que competir com ele no mercado. Eles estão falando, vai ter que competir no mercado. E na hora que tiver de competir, vai se organizar politicamente para combater esse capital. Essa era a esperança. E isso gera uma crise. Agora, como vai ser resolvida essa crise é a questão. Então vamos ver como é que vai ser. O golpe certamente é um ponto ali. O golpe 74 essa crise, em alguma medida, ela é resolvida. Como é que então o Florestan caracteriza a conjuntura desse Brasil dos anos 50 e 60? Ele diz, capitalismo independente. Vários livros do Florestan têm esse título, né? Capitalismo independente, sociedade de classes, seu desenvolvimento do capitalismo independente, enfim, sempre está a expressão, no ator ele é um dos expoentes de uma controvérsia sobre a teoria da independência também. O que é esse capitalismo independente? O Florestan, então, é um capitalismo difícil, porque na sua Constituição ele reduz o espaço histórico de atuação da burguesia nacional. E aquela burguesia nacional que está se formando na formação econômica social brasileira, ela tem que se deparar com a concorrência estrangeira, no ponto do mercado, concorrência de mercado. E ela se depara também com um domínio político pleno dos agroexportadores. Então ela tem de conciliar tanto com agroexportadores quanto com o capital internacional. Ela fica no meio daquele caminho para se afirmar como classe dominante interna. Eu chego inclusive a falar de uma burguesia débil.
Só que essa burguesia débil, em termos mundiais, poderia dizer, ela é extremamente forte em termos nacionais. Esse é o ponto da história da dependência, né? A dependência não é um fenômeno externo. A dependência é um fenômeno de conexão do interno com o externo. Então, essa burguesia nacional que está se afirmando, ela está exatamente fazendo a mediação com o externo e se afirmando internamente. Quais são a conciliação que ela faz? Ela converge interesses com as classes proprietárias antidominantes, e ela partilha desse domínio com essas classes. Quer dizer, então, a oligarquia, a latifundiária e a burguesia, como classes proprietárias, elas se afinam no discurso, elas estão mais próximas do que distantes. Então, aquela revolução anti-feudal, que dizia, ou contra o latifúndio, não virá dessa burguesia, porque ela compactua com os proprietários de terra. Então, o Florestan diz, não espere uma reforma agrária. Não espere a melhoria das condições de trabalho no campo. Porque essa burguesia que está no poder, ela está compactuando com os grandes proprietários de terra. Então ela não vai avançar essa pauta. Essa pauta não avança. Quer dizer, qual é a questão principal? A repressão à classe trabalhadora do campo da cidade. Porque se os grupos proprietários estão no poder e conciliados, seja o urbano industrial, seja o agroexportador, é do interesse deles, como unidade de classe proprietária, combater os não proprietários, combater os trabalhadores. A outra conciliação, convergência de interesses que acontece entre burgueses internos e externos. Esse espaço de atuação histórica restrito essa burguesia local, ela não pode enfrentar o imperialismo, ela não tem como concorrer com o imperialismo. Ela vai simplesmente conciliar com o imperialismo. É que depois a história da independência vão dizer, a burguesia associada, diversos camaradas já estavam nos anos 40, vimos aqui o debate dos anos 20 e 30 que já levantava essa questão, Quer dizer, não é uma burguesia que vai competir com o estrangeiro. Ninguém vai abrir concorrência à Ford, ninguém vai abrir concorrência à General Motors, à GE, à General Electric, ninguém vai abrir concorrência a essas grandes empresas. Vão se conciliar, vão pactuar e virar um sócio menor desse capital internacional. Então, por que essa burguesia interna faz isso? Porque isso garante a ela estabilidade econômica e política do padrão de dominação. Veja, se ela não entra em contradição com o imperialismo, se ela pactua com o imperialismo ajuda ela a manter a dominação interna. Ela ganha com esse imperialismo, se associa a ele, não diverge de interesse com ele e mantém uma estrutura concentrada de poder interno. E isso garante também um fluxo de excedente para o exterior. Quer dizer, a produção interna vai continuar fluindo, quer dizer, o capitalista nacional explora o trabalhador, capta excedente, partilha esse excedente com o grande imperialismo internacional. Então, um fluxo de excedente, de mais-valia, que é a expressão mais marxista do termo, de mais-valia que vem do trabalhador no campo da cidade, em direção aos proprietários nacionais para a burguesia internacional, tendo uma cadeia de transmissão desse excedente que, em última instância, vai fluindo para o exterior. Mas que garante, ao mesmo tempo, esse ponto de conexão da burguesia e da oligarquia como grupo dominante. Então, o que seria a Revolução Burguesa no Brasil? A Revolução Burguesa no Brasil, diz o Florestan, ela está em curso, mas é um processo, tem momentos, são processos de afirmação. Ela está em curso. E qual é a característica dela? Ela garante a transição ao capitalismo. Tem capitalismo, tem assalariamento, tem produção industrial, tem vida urbana difundida, produção no campo com base no assalariamento, grande exportação capitalista, isso é capitalismo. E, ao mesmo tempo, ela garante o poder burguês. Então, o poder burguês está garantido. Ele está apoiado na parceria com os grandes proprietários de terra, ele está apoiado na parceria com o imperialismo, e eles têm unidade de classe para combater os não proprietários, os trabalhadores do campo da cidade. Então, tem poder burguês garantido. Ou seja, a Revolução Burguesa, ela garante capitalismo e garante poder burguês. O que ela não garante? Ela não garante ser nacional democrática. Não precisa ter democracia. Não precisa ter nação se afirmando no plano internacional. Isso não faz parte do horizonte histórico-cultural dessa burguesia, da sua Revolução Burguesa dependente. Quer dizer, ela não precisa estabelecer um processo democrático, abertura do poder, da disputa do poder à classe trabalhadora, e ela também não precisa garantir o status de nação plenamente afirmada no sistema mundial. Pode ser um país de segunda linha, não tem problema. Pode ser um país periférico, independente, de cantinho no mundo, mas que vai garantir a eles o padrão de dominação e que vai garantir à burguesia
a afirmação do capitalismo local. Então, esse é o ponto de divergência total dele, né? A Revolução Democrática Burguesa, a Revolução Democrática Nacional Democrática, ela não é uma etapa a ser cumprida pela Revolução Burguesa. A Revolução Burguesa está em curso e ela não está preocupada com isso. Não adianta a esquerda demandar, pô, cadê a Revolução Nacional Democrática, a burguesia terra da Europa? Por que ela não faz aqui? Porque a condição histórica é outra, a formação histórica é outra do Brasil e a condição, enquanto sistema mundial, é outra do nosso país. Pois bem, como é que se estabelece então esse padrão de dominação burguês dos países dependentes? Ele diz, é um padrão autocrático e conservador, autocrático em si mesmo, é o poder em si. Aquele grupo do poder se isola dos outros grupos, né? Essas classes proprietárias se isolam no poder frente aos outros grupos não proprietários e impede que avance as demandas dos trabalhadores. Então ele já apresenta aí um limite da Revolução Burguesa no Brasil. Essa Revolução Burguesa ela não avança. Como a gente viu aqui a questão da Revolução Permanente, faz uma etapa da Revolução Burguesa. Né? Na história da Revolução Russa veio primeiro a monarquia constitucional, depois república, depois república socialista. Um avanço contínuo da Revolução Permanente. No Brasil isso não acontece. A Revolução Burguesa ela apresenta um limite evidente, que é a unidade de interesse das classes proprietárias frente aos trabalhadores no contexto do capitalismo independente, pressionado pelo imperialismo. Isso não avança. Então tem um limite evidente da Revolução Burguesa. E o golpe? O golpe de 64, o golpe civil militar de 64, então, ele veio resolver aquela crise que passava o capitalismo nacional e a burguesia nacional frente a uma situação de transição, de afirmação do capitalismo monopolista financeiro do plano mundial. Então, para resolver esta crise, se estabelece, se promove um golpe civil-militar como contra-revolução. Esse golpe, a disputa da palavra revolução, né, como a gente vê também está super em disputa dentro da esquerda, no final dos anos 50, nos anos 60, mas ele também passa a disputa pela direita. Todo mundo sabe que os militares se reivindicam os revolucionários de 64, o comando supremo da revolução, que seria quem comandaria o Estado brasileiro. Então, a própria disputa do termo revolução está aí. E o Florestan vai dizer, é uma contra-revolução, não é uma revolução, é uma contra-revolução. A gente tinha um avanço do movimento democrático no Brasil, uma radicalização da democracia no Brasil, e essa radicalização da democracia e mobilização dos trabalhadores tenderia, possivelmente, a avançar para uma revolução. E o que se faz no Brasil é uma contra-revolução. Contra-revolução preventiva, inclusive usar essa expressão. O que caracterizaria ela? Ela não é nacional, porque ela é imediatamente uma associação capital internacional, então esse caráter nacional da revolução se perde, como não havia antes já, ele não se coloca. Se foca numa repressão aos trabalhadores, desarticulação dos sindicatos, depois isso avança no arroz salarial, repressão total aos trabalhadores, e no controle do Estado. Então, vão controlar, reconfigurar o Estado. Né? O golpe então, vai reorganizar o Estado, vai reconfigurar, recompor esse padrão de dominação político da burguesia, autocrático, definindo o quê? Uma concentração e uma militarização do poder político. Então, o poder político, que no período democrático aberto, no início dos anos 60, estava em disputa ao voto, estava em disputa às correntes políticas, aos diferentes partidos, ele vai ser concentrado e militarizado. Então, recompõe, endurece mais uma vez esse poder, que é essa consolidação da Revolução Burguesa, garante esse avanço da Revolução Burguesa, da forma como é a Revolução Burguesa no Brasil, e garante um padrão autocrático de dominação da burguesia, mais uma vez endurecendo o poder e segurando esse poder, não abrindo a possibilidade de extensão desse poder. Isso é sempre uma pauta, né? Até onde vai a Revolução Burguesa? Como eu falei da Revolução Francesa, ela chega nesse ponto. Os jacobinos serão a ala que vai querer avançar com a Revolução Burguesa na França para expandir a democratização, poderia dizer, a socialização da política, vou dar uma expressão do Carlos Nelson Coutinho, a socialização da política mais ampla, onde todos podem participar da política. E, ao contrário, seria um movimento que restringe essa socialização da política. Faz a Revolução Burguesa, mas não expande, não socializa